Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. No programa Espírito e Vida de hoje, nós vamos falar da boa conduta e das boas ações, de tudo aquilo que nos torna pessoas melhores. Vamos conversar hoje sobre o homem de bem. O que leva um homem a se tornar realmente bom? Quais os caminhos para se chegar a isso? Por que são tão poucos os realmente bons? Quem está aqui para falar sobre o homem de bem é a professora Sandra Borba. Sandra, como vai? Olá, Nilo, tudo em paz, graças a Deus. Sandra é educadora, evangelizadora, palestrante e escritora, além de ex-presidente e atualmente vice-presidente da FERN. Sandra, o que leva um homem a desejar se tornar uma criatura decente, a se tornar uma criatura justa, virtuosa, ética? Podemos dizer, Nilo, que o que leva o homem a ter, de fato, essas aspirações é o que Aristóteles denominava de um desejo. É necessário desejar ser bom, o que significa dizer que não basta o homem realizar essa ou aquela atitude positiva, ter este ou aquele ato de bondade. É preciso desejar ser bom. E, obviamente, esse desejar ser bom, essa compreensão sobre a necessidade de uma vida virtuosa ou, pelo menos, da aquisição de valores éticos que possam respaldar uma atitude baseada em valores cristãos, isso tem que ser algo alcançado pelo processo que nós chamaríamos de conscientização. Esse processo de conscientização, ele depende, obviamente, de muitas razões. Tem a ver com a própria condição do espírito, ou seja, a sua própria experiência reencarnatória. Tem a ver com as orientações que recebem, especialmente na infância. Tem a ver com os valores que assimila, com as metas de vida, com as expectativas que alimenta, com as próprias experiências, mas entendemos que a grande síntese daquilo que motiva é a compreensão do sentido da vida. Então, essa compreensão do sentido da vida, ela será determinante para que o indivíduo busque vivenciar valores, busque vivenciar comportamentos éticos, sob o ponto de vista da fraternidade, sob o ponto de vista da solidariedade, da justiça, etc. e tal. Porque, a depender da maneira como ele encara a vida, ele pode desejar viver apenas na satisfação das suas próprias necessidades, das suas satisfações egóicas, da satisfação dos seus interesses. Então, acreditamos que o sentido da vida para a criatura é determinante nessa construção do desejo de realmente ser alguém bom, alguém justo. Pelo menos eu acredito que ninguém tem como projeto de vida se tornar uma pessoa má. Ninguém imagina assim, quando eu crescer eu vou ser um corrupto, quando eu crescer eu vou ser um bandido espetacular, não é? Eu acho que todos têm como projeto, ou pelo menos um sonho vago, de se tornar uma pessoa boa, um homem de bem. O que é que poderia ajudar as pessoas nesse sentido? Ou seja, o que é que caracteriza o homem de bem? Vamos dizer que é uma tendência natural, segundo muitos filósofos, a gente destacaria o próprio Platão, por exemplo, e nos dizer que naturalmente nós somos voltados para o bem, para o belo e para o certo, né? Então, por exemplo, a gente tem uma ilustração disso, nós lembramos o seguinte: qual é o mentiroso que gosta que alguém minta para ele? Nenhum mentiroso gosta, né, de que alguém faça com ele aquilo que ele faz com os outros. Então, haveria como que uma tendência natural, obviamente isso dentro da concepção espírita, dentro da concepção cristã, o homem, ele foi criado com a marca divina. Essa marca divina é que exatamente faria dele propenso ao bem, ao belo, ao certo, né, à verdade. Então, o que ocorre, como nos informa o Livro dos Espíritos, é que nessa trajetória nossa, de espíritos que vivenciamos múltiplas experiências, é que as más paixões, as influências negativas, uma espécie de cultura um pouco frouxa, ou então mais voltada para o prazer, para o hedonismo. E muitas vezes também a própria criatura se sente fragilizada diante, por exemplo, da iniquidade. O próprio Cristo diria: e porque abundará a iniquidade, a caridade esfriará no coração de muitos. Então é preciso ter
perseverança. E o homem de bem, ele seria, caracterizadamente na doutrina espírita, aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em toda a sua pureza. Ou seja, é alguém de fato preocupado com o próximo, é alguém que tem fé no futuro, é alguém que não busca denegrir de quem quer que seja, é alguém que está preocupado com a felicidade do outro, é alguém que realiza o seu processo de introspecção, de autoconhecimento, é alguém que vivencia a solidariedade, que procura vivenciar nas diversas situações da vida a prática do bem, que indaga a si mesmo se alguém tem algo, vamos dizer assim, para se queixar dele, se fez todo o bem que poderia. Enfim, é alguém que vive de fato, vamos dizer assim, os grandes valores do Evangelho. Sandra, o Evangelho, segundo o Espiritismo, fala também que o homem de bem deve aceitar, sem murmurar, sem reclamar, as dificuldades da vida, as provas, as expiações, as dores. Isso não soa como um certo conformismo, como uma certa posição de aceitação de tudo que acontece nas nossas vidas? Uma das características do homem de bem é exatamente ter fé em Deus e ter fé no futuro. Obviamente que a fé sob a ótica espírita é sempre uma fé raciocinada, porque o homem de bem, ele, quando espírita, obviamente, ele sabe da razão de ser da sua dor, do seu sofrimento, porque conhece a lei de causa e efeito. O que nós consideramos muito interessante é que pessoas de outras denominações religiosas que não têm essa compreensão da reencarnação, lei de causa e efeito, mas elas têm uma ancoragem muito forte na compreensão da justiça divina, entendendo aquilo que Jesus diz, que Deus, nosso Pai, Ele é justo, misericordioso. O nome da pedra a um filho que merece pão, o nome da serpente a um filho que merece peixe. Na verdade, nós poderíamos até considerar que há criaturas que têm um nível de sensibilidade tão grande em torno da fé, em torno da compreensão dessa justiça divina, que elas conseguem, mesmo sem entender no plano cognitivo as chamadas razões de ser da dor e do sofrimento, mas elas têm mais forte do que isso a intuição dessa bondade divina. Apenas para ilustrar, eu conheci uma senhora durante uns anos que visitei a antiga Miroeira, né? Lá era o Hospital de Leprosos, na cidade paulista, em Pernambuco, nos meus idos de juventude espírita. Não faz muito tempo, tá? Com certeza. Muito bem. E aí, havia uma senhora que sempre me marcou muito até hoje, eu tenho uma grata recordação dela, por entender que ela representou para mim uma vivência da compreensão da fé em Deus sem ser espírita. Ela era a primeira da primeira enfermaria, o primeiro leito. Fazia mais de 60 anos que ela estava lá no leprosário. E ela dizia para nós, juntava os jovens, e dizia assim, que ela, durante muitos anos, ela matutou, usando a sua expressão, matutou para entender o porquê do sofrimento dela. E ela historiava um pouco da sua vida. Fora uma menina tranquila, uma adolescente não rebelde naquela época, né? Uma jovem mais dedicada às prendas domésticas, vivia até uma certa vida religiosa. Ou seja, ela não encontrava naquilo que foi a análise que ela fez da sua vida uma razão para, aos 20 e poucos anos, ela ser identificada como portadora do mal de Hansen, ou seja, a conhecida lepra. E aí ser completamente apartada da sociedade, separada, viu todos os seus sonhos ruírem, todos os seus desejos, as suas buscas, as suas metas de vida, para tudo isso se encerrar no hospital, no caso, o sanatório Padre Antônio Manuel. E aí ela dizia para nós, ela não sabia distinguir quem era espírita, quem não era, estava cega já, tinha as suas extremidades todas comidas, né? Bem, e ela dizia assim, eu então, durante esses anos todos, cheguei a uma conclusão, Deus é bom. Ela significava, então, que ela tinha Deus é bom como uma premissa que ela não questionava. É isso que nós achamos interessante. Se Deus é bom e eu estou sofrendo, ela perguntava, então existe uma razão de ser para este meu sofrimento. E ela dizia, eu nunca nesta vida fiz nada para merecer isso. Nem palavrão usava, não vivia com pensamentos pecaminosos, nunca nem namorado tive. E ela então complementava, se eu não fiz nada nesta vida e se Deus é justo, então eu devo ter feito em outras vidas. Era interessante como ela tinha chegado a essa compreensão. E ela nos dizia, ao fim, nos sensibilizava a todos. Por isso, meus jovens, dizia ela, eu devo estar aqui com a lepra, pagando, usava essa expressão, pagando alguns erros meus em outra vida. Mas eu quero pedir a vocês o seguinte, não errem.
não sejam jovens errados, não vivam fora do Evangelho, porque eu, quando morrer, eu estarei liberta e vocês façam tudo para não virem para cá. Eu achava isso lindo. É uma compreensão natural, intuitiva que a criatura humana tem. Então, nós entendemos que há essa possibilidade, mesmo independentemente das convicções religiosas, há essa premissa que muitas pessoas elegem. Obviamente que nós devemos também nos afastar de posturas acomodatícias, né? No sentido, por exemplo, de um tipo de inconsciência ou de consciência ingênua que joga para Deus tudo. Você encontra uma pessoa e diz assim, como vai? A pessoa diz assim, vou como Deus quer. E a gente responde, que bom, então você está bem. Não, não estou bem. Você não vai como Deus quer. Então, é muito interessante observar que há uma diferença entre a compreensão pela fé, que a criatura atinge mediante aquilo que o Evangelho chama uma maturidade do senso moral, e a postura acomodatícia daquelas pessoas que apenas entregam para Deus os seus problemas, sem se tornarem de fato sujeitos do seu processo de construção da felicidade. E é interessante observar que ser uma pessoa de bem depende da religião que você abraça. A gente vai agora para o novo bloco, aguarde um pouquinho, o assunto é o homem de bem, a entrevistada é Sandra Borba e a gente volta já. Estamos de volta, ainda com Sandra Borba, conversando sobre o homem de bem. Sandra, a gente pode lembrar, a priori, alguns grandes espíritos, algumas grandes criaturas que deixaram a sua marca, pessoas como Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá, como o próprio Francisco Cândido Xavier, por que não Divaldo Franco, Francisco de Assis, tantas outras criaturas. Mas, sem falar nos anônimos, não é? Naquelas criaturas que praticam bem e a gente não tem conhecimento. Mas a gente não acha que é um número muito pequeno de pessoas de bem, em proporção aos bilhões de pessoas que a Terra abriga? Sem dúvida, a gente tem uma grande dificuldade de quantificar 7 bilhões, né, de criaturas vivenciando a experiência reencarnatória na Terra. A gente não pode aquilatar realmente isso. Com certeza, o fato de a gente viver num mundo de provas e expiações, conforme os Espíritos nos dizem, atesta a predominância da ignorância e de pessoas ainda mais vinculadas à ignorância, à maldade, às más paixões, do que pessoas de bem. Tanto é que quando Kardec indaga aos Espíritos sobre a possibilidade da Terra um dia ter o reino do bem, a espiritualidade responderá que quando na Terra a grande maioria que estiver habitando-a seja exatamente constituída por homens e mulheres de bem, né? Então, é difícil fazer essa quantificação, mas parece que, de fato, pelo quadro que se verifica, a grande maioria ainda está vinculada ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, às paixões primitivas, aos interesses próprios, interesses individuais, interesses de grupos e até, podemos dizer, interesses de nações. Agora, uma coisa também é certa, nunca houve também tanta gente voltada ao bem. Quando você tem a oportunidade de pesquisar um pouco mais, por exemplo, instituições como Médicos Sem Fronteira, né? O trabalho daqueles jovens que se formam em medicina e saem pelo mundo afora, procurando os frontes de guerra, procurando essas regiões atormentadas pelas guerras civis, pelas guerras tribais, desenvolver esse trabalho extraordinário. Há 60 anos, Divaldo Pereira Franco, já que você o lembrou, juntamente com Nilson Pereira, constituíram esta obra que está completando 60 anos este ano, gostaríamos de registrar, a Mansão do Caminho. Milhares de crianças, né, aí receberam famílias inteiras, agora com a casa de parto, né, um trabalho com formação profissional, quer dizer, uma coisa extraordinária. Ao mesmo tempo, nós temos as aldeias SOS, fundadas, né, após a Segunda Guerra Mundial, com esse objetivo de dar um apoio às mães que perderam os filhos, aos filhos que perderam as mães. Nós encontramos, por exemplo, só para ter uma ideia de como a coisa é bonita, ali na Palestina, desde 2008, 5 escolas foram construídas para trabalharem conjuntamente com crianças judias e crianças árabes, né? E na mesma sala de aula tem uma professora
judia que fala hebraico e uma pessoa, ou uma professora, um professor árabe que fala árabe. E essa atividade é uma tentativa de fomentar aquilo que nós chamaríamos uma cultura de paz. Então tem muita gente boa no mundo. Agora, apenas para que a gente possa, e o telespectador sabe disso, nós sempre conhecemos alguém de bem. É aquela pessoa, como você colocou, no anonimato. Nós lembramos ainda há pouco um casal conhecido nosso, né? Um casal bem situado financeiramente, mas a cada ano tem adotado uma criança. Hoje já são 4 filhos. Conhecemos na Paraíba um casal de médicos maravilhoso. Tem hoje, né, em torno de 6 a 8 filhos, não estou atualizado aí. Inclusive, é um casal que pega, por exemplo, a criança que ninguém pega, né? A criança doente, aquela outra portadora de uma síndrome, aquela outra com uma doença congênita. Então, nós encontramos muita gente voltada ao bem. Agora, lastimavelmente, no mundo de hoje, o que dá ibope ainda, o que dá audiência ainda vamos dizer assim, a expressão da agressividade, da natureza egóica do homem, né? As torpezas. No entanto, nós temos a certeza de que há muita gente no anonimato do lar, no anonimato de algumas atividades, desenvolvendo exatamente uma prática do bem, a vivência da compaixão. E como você disse anteriormente, independentemente de qualquer religiosidade, da opção religiosa da criatura, mas há muito benefício, há muita bondade ainda, graças a Deus, circulando. Talvez não dê ainda para nos caracterizar como um mundo melhor, mas estamos no caminho, com certeza. Ô Sandra, a fé em Deus faz diferença? O que é que eu quero dizer com isso? Ter uma religião, abrigar na sua consciência uma fé em Deus, ajuda nesse processo de a gente querer se tornar uma pessoa de bem? Ou será que os ateus, por exemplo, estão fora? Não, os ateus não estão fora, porque há uma diferença entre a religiosidade e a espiritualidade. Né? Hoje em dia, os estudiosos, aqueles que de alguma forma trabalham com a temática da espiritualização, tentam enfocar exatamente isso que você está colocando. Não vamos confundir. Claro que a religiosidade poderá, vamos dizer assim, acentuar essa noção de espiritualidade. Quando a noção de espiritualidade hoje é muito mais o sentido de quê? De abertura ao novo, de compaixão, de vivência de valores. E nós não podemos ter uma postura sectarista de achar que pelo fato da criatura não adotar, por exemplo, uma religião, um rótulo religioso, que essa criatura não tenha, por exemplo, humanidade, espiritualidade, compaixão. Seria uma atitude até certo ponto preconceituosa da nossa parte. Agora entendemos que a criatura que já naturalmente ela tem uma tendência, né, na sua vida de cultivar uma espiritualidade com base na sua religiosidade, então essa criatura ela estaria como que com o campo mais aberto. Prestemos atenção, no entanto, não basta essa abertura à religiosidade, porque muitas vezes a pessoa tem essa abertura à religiosidade, mas levando para a sua experiência religiosa seus atavismos, não é? As suas buscas, por exemplo, de exclusividade. Né? Então, muitas vezes o indivíduo diz que é religioso, pertence a essa ou aquela denominação, mas, por exemplo, só pelo fato do outro não ter aquela denominação religiosa, considera que aquele indivíduo está desgraçado, né? Que não será salvo, que será condenado. Então, não adianta também uma religiosidade com atavismos, uma religiosidade como fuga, uma religiosidade como privilégio. Então, o grande desafio, acredito, do homem é mais do que buscar a angelitude, é buscar a sua plena humanidade. E essa busca de uma plena humanidade independe realmente da religiosidade. Ela está centrada na busca do homem em ser cada vez melhor. Um melhor ser humano, um ser humano mais compassivo, um ser humano mais justo, um ser humano mais preocupado com o outro. Esse é, sem dúvida nenhuma, um grande objetivo e isso nos dará, então, vamos dizer assim, as bases do cultivo de uma religiosidade mais transcendente, mais superior. Ser um bom amigo, ser um bom pai, ser um bom companheiro de trabalho. O apóstolo Tiago, na sua epístola, diz assim: a fé sem obras é uma fé morta, não é? A gente volta daqui a pouco, o assunto continua sendo homem de bem. No próximo bloco, quem vai dirigir as perguntas a Sandra serão os nossos telespectadores. Não saia daí, a gente volta já.
Vamos agora ao quadro O Espírito e Vida Responde. Nesse quadro, quem faz as perguntas à nossa entrevistada de hoje, Sandra Borba, são os nossos telespectadores. Professora Sandra, não é cada dia mais difícil encontrarmos homens de bem em nossos dias? Realmente não é fácil encontrar homem de bem, porque nós vivenciamos hoje uma experiência na sociedade considerada pós-moderna de vazio existencial e, consequentemente, de um estímulo ao individualismo, um estímulo para que a criatura ela viva para a satisfação dos seus interesses, as suas satisfações egoístas. Então, óbvio que não é muito fácil você ver, por exemplo, uma campanha televisiva ou uma campanha na mídia de modo geral, seja bom. Há algum tempo atrás passava uma propaganda muito interessante, eu não sei qual era, vamos dizer assim, a instituição, mas que estimulava exatamente que gentileza passe adiante, né? Solidariedade passe adiante. A gente quase não vê mais, então não existe a campanha. Agora, com certeza, essa busca das satisfações pessoais, muito mais baseadas no interesse, né, material, essas coisas todas, elas estão, sem dúvida alguma, acarretando uma dificuldade de vivência. Há tanta gente que quer ser boa e não sabe como ser boa, como começar a ser boa. Então é importante registrar o que o nosso Nilo colocou. A gente começa a ser bom procurando ser justo, procurando não puxar o tapete do outro, ou procurando agir com compaixão, agir com fraternidade, com solidariedade. Então não será tão difícil a gente encontrar, se não a pessoa que seja boa, mas alguém que pratica atos bons, alguém que consegue ser um bom filho, uma boa esposa, um bom chefe, né? Um bom colega de trabalho, nesse sentido de uma maior leveza entre as pessoas e uma atitude de mais solidariedade. Professora Sandra, ainda há santos no dia de hoje? Sem dúvida, há santos escondidos muitas vezes no martírio anônimo. Há santos e santas que se dedicam à obra do bem. Há santos e santas que estão muitas vezes no interior dos lares. Há criaturas que estão aí nas instituições, em hospitais, em instituições variadas de assistência e promoção social, dando muito mais do que o seu suor, mas dando a sua lágrima. Há santos e santas que estão aí se imolando em benefício das coletividades. Então, nós não temos ilusão nenhuma. Há muita coisa boa no mundo, há muita gente boa no mundo. Agora, é preciso que não são os holofotes para, vamos dizer assim, estimular o orgulho, a vaidade, mas é preciso divulgar cada vez mais as obras do bem. A nossa cidade, por exemplo, possui inúmeras atividades voltadas para o bem. São companheiros de diversas denominações religiosas e até mesmo não religiosas, como, por exemplo, a Casa do Bem, que nós conhecemos, né? São instituições que buscam o amparo, grupo de apoio à criança com câncer, só para citar aqui um exemplo, né? Também junto à Casa do Bem, e outras instituições que se fundamentam no princípio da generosidade, da fraternidade, da humanidade. E acreditamos que ali está a figura da santidade. A santidade não é no sentido, vamos dizer assim, tradicional e teológico, mas no sentido de humanidade, de compaixão, de solidariedade. Professora Sandra Borba, um dia vamos ser todos homens de bens? Segundo Jesus, nosso Mestre e Senhor, sede perfeitos é o grande objetivo, a grande meta. Obviamente que, estando no mundo de provas e expiações, estamos buscando nos melhorar. E, obviamente, o processo da criação divina, ele é constante, o que significa dizer que nós estamos caminhando, que um dia, de fato, nós aqui, esses habitantes agora, seremos criaturas de bem. Outras criaturas estarão vivenciando as experiências, porque a criação de Deus, ela é incessante. Mas não nos esqueçamos, para isso nós fomos criados, para a nossa melhoria, para o nosso progresso intelecto-moral, para assumirmos a nossa cota de participação na criação divina. Então, para aqueles que são os imortalistas e reencarnacionistas, sim, nós estamos caminhando para que um dia abdiquemos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade e operemos intimamente o que Leon Tolstói chamava, de modo tão apropriado, uma revolução na alma, ou seja, uma revolução de valores, uma revolução no sentido de um novo estar na criação, mas consentânea essa vivência na criação com aquilo que é a definição para Deus nas nossas vidas. Um projeto de aperfeiçoamento para nos tornarmos a melhor pessoa que pudermos ser. Sandra, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que todos em casa
Gostaram da nossa conversa e espero ter você aqui outras vezes. É uma satisfação sempre estar aqui no Espírito e Vida e dizer que é preciso que não percamos a esperança. É preciso dizer que alimentemos a certeza de que uma consciência tranquila é aquela que repousa exatamente na vivência da lei de justiça, de amor e de caridade. Nós vamos agora ao nosso último quadro. O nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Diversas obras tratam do assunto abordado no programa de hoje. Anotem aí algumas. O Homem Integral, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. O Ser Consciente, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. A Busca da Perfeição, também de Divaldo Pereira Franco, agora pelo espírito Eros. O Consolador, de Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel. Paulo e Estevão, de Chico Xavier e Emmanuel. Paulo Estevão, que esse ano completa 70 anos da sua publicação. Alvorada Cristã, de Neio Lúcio e Chico Xavier. Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel. Vinha de Luz, também de Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel. Roteiro, de Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel, além, evidentemente, das obras da codificação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida. Você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail espiritoevida@sintv.tv. Agradecemos a sua sintonia e contamos com a sua companhia na próxima semana. Muita paz para todos nós.